E, nesse instante, passo a palavra ao Dr. Francisco e, como moderadora, doutora Ana Paula. Eu agradeço o convite, eu agradeço em especial ao meu querido amigo Orlando pelo convite. É um prazer estar aqui. O ano passado você me fez o mesmo convite, não foi possível estar aqui, mas já me escusando, mas dessa vez, quando você me fez de novo o convite, eu me ajeitei a agenda. Como você disse, a agenda desse pessoal aqui não é fácil contornar, mas é um enorme prazer e uma honra pessoal estar aqui presente, estar aqui com colegas da área do direito esportivo, como você mesmo bem disse, Orlando, uma área nova, uma área que a grande maioria dos advogados, e não são só os advogados, são as pessoas ligadas ao direito, os magistrados, enfim, todos ligados ao direito, muito pouco conhece. Eu mesmo engatinho na área, sou uma curiosa, mas é uma área muito interessante, é uma área muito fértil, é um nicho de mercado, eu diria assim, muito bom para quem inicia, para quem está iniciando na área do direito. E, em especial, há um liame, é uma ligação muito forte, como também foi dito aqui pelo Orlando, com o direito do trabalho. Eu diria que é uma ligação até que quase que umbilical com o direito do trabalho. E isso faz com que nós, magistrados, nós da magistratura trabalhista, em especial aqui presente eu, Dr. Francisco Giordani, tenhamos contato. Claro que não é algo assíduo, não é algo frequente, mas tenhamos contato, vez ou outra, com a área, com casos, com reclamações trabalhistas que estão ligados de um jogador, de um profissional ligado à área desportiva. E é uma legislação específica, é algo novo, então, para todos nós, esses eventos, seja para os advogados, seja para os magistrados, seja para os procuradores, enfim, todos ligados ao direito, eu acho muito importante. E nós vamos abrir agora esse simpósio com um tema, para mim, muito sedutor. Eu acho que a palavra sedução, eu acho que cabe bem aqui, né, mas é muito sedutor. Que são os aspectos do assédio moral e o atleta profissional do futebol. Eu, como moderadora, como apresentadora do Dr. Francisco Giordani, vou me limitar a apresentá-lo, mas sem antes, doutor Giordani, o senhor falou para o Orlando, ela não vai aguentar, ela vai falar, né? Dar microfone para a mulher é um problema, gente. Eu apenas não gostaria, é um assunto muito interessante, é um assunto que nos últimos anos tem sido recorrente na Justiça ao Trabalho, de uma forma geral, o assédio moral. E o assédio moral é algo que sempre aconteceu, não é algo que faz 10 anos que existem ações na Justiça ao Trabalho e que hoje se reclama de assédio moral de todas as ordens, de toda a natureza. É verdade, eu não posso negar que há um avalanche de pedidos hoje na Justiça do Trabalho muito grande em relação ao assédio moral. Mas é algo que acontece e é evidente. E quando ele acontece, quando ele é devidamente caracterizado, eu entendo que nós devemos coibi-lo. Todos nós, o respeito entre seres, respeito nas relações de trabalho, para mim é o primeiro passo para caminhar bem uma relação, qualquer tipo de relação, seja pessoal e ainda mais em relações de trabalho. O respeito deve imperar. E muitas vezes isso acontece, tem acontecido de forma evidente, de forma, eu sei que é uma palavra forte, mas eu diria odiosa, alguns aspectos que nós verificamos escancaradamente em relação a assédio. Então, é um tema, exatamente por conta da especificidade do tema, o assédio em relação do tema não, uma especificidade da área, que é direito desportivo, é um tema muito interessante, porque é um ambiente de trabalho de muita pressão.
E existe aí um aspecto muito importante, a paixão. O direito desportivo, né, doutor Giordani, o senhor como um São Paulino convicto, apaixonado, é um fator muito importante e essa paixão acentua muito as relações entre treinador, jogador, treinador, atleta. Oi? Não vou acabar com a sua palestra, eu já tô encerrando. São 25 anos de relações tumultuadas. Então, em função disso, é muito importante ter essa relação, separar essa paixão e ouvir exatamente. Depois disso, eu vou encerrar, mas eu já estava encerrando. Essa brincadeira, senhores, nós fazemos há muito tempo. Nós não combinamos, mas nós sempre fazemos. É muito importante, nesse ambiente, analisar essa questão, porque muito fala, esses são apaixonados, então isso pode ser. Não pode ser. A relação de respeito deve imperar em todo o tipo de trabalho. E o atleta, ele é um trabalhador acima de tudo. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra a um grande amigo, Dr. Francisco Alberto Giordani, como todos sabem, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, é o segundo maior tribunal do país em movimento processual, é um tribunal referência e, acima de tudo, aqui temos um desembargador referência, um desembargador atuante, um desembargador estudante, um desembargador devotado, um autor de livros, um curioso em muitas áreas e, acima de tudo, em primeiro lugar, que eu devia ser, um grande amigo. Com a palavra, Dr. Francisco Giordani. Bom dia aos que eu não pude cumprimentar ainda. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito o convite do Dr. Orlando. Ele é sempre muito gentil com a minha pessoa e muito tolerante, a prova da tolerância e da gentileza me convidar para estar aqui. Também quero cumprimentar o Dr. Gilson pela abertura, o Dr. Heraldo, que eu sempre aprendo com ele as questões de direito desportivo, além de outras pessoas que aqui estão. Dizer que é uma alegria ter a doutora Ana Paula como mediadora na mesa. Ela facilitou o meu trabalho, porque praticamente já disse tudo que eu ia falar. E eu me lembro, eu já estava no tribunal quando a Ana Paula veio de permuta de São Paulo e para cá, para a 15ª. E eu logo nos primeiros passos dela, eu percebi que nós tínhamos lá uma grande magistrada. E o tempo que você falou, né, já que você falou, eu posso repetir, nos mais de 20 anos que a gente se conhece, 25 anos que a gente se conhece, só veio confirmar isso. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Quero dizer que a questão do assédio moral que a Ana Paula muito bem colocou, ela existe, né? E quando a gente trata de assédio moral, na visão de alguém ligado ao direito do trabalho, e eu procuro sempre não perder a essência do que seja o direito do trabalho, qual a razão de ser do direito do trabalho. Então nós vamos falar algumas coisas, às vezes, como a Ana Paula também disse, e eu vou desenvolver depois, a paixão pelo clube e tal, a gente sempre acha que o clube jamais faz nada de errado, né? E que o atleta é isso ou aquilo e tal, aquela coisa toda. Há clubes que são muito bem geridos, têm uma ótima administração e respeitam profundamente a dignidade da pessoa humana. Agora, esse mesmo clube, numa outra gestão, pode ser que não aconteça isso, que não respeite. Então, quando eu falo das questões de assédio moral, eu já quero logo deixar claro que eu não me refiro a nenhum clube em particular, não quero desmerecer nenhuma gestão em particular. E eu quero dizer que assédio moral é uma coisa onde há homens pode acontecer. Eu vou dar um exemplo que não vem do futebol, mas para a gente ver como certas coisas que a gente não imagina que acontecem. Há uns anos atrás, não teve uma questão que foi muito debatida, que era o trabalho escravo numa fazenda da Volkswagen. Quem é que, lá no Pará, se não me engano, a fazenda era Cristaliano, eu não me lembro o nome,
tá? Era uma fazenda que a Volkswagen vendeu para o seu público, que era uma fazenda modelo, né? E ela realmente tratava da melhor maneira um grupo reduzido de empregados, mas descurava completamente dos que não tinham especialização. E lá houve trabalho escravo. Na Volkswagen, o que eu quero dizer é, isso pode acontecer em qualquer lugar, a questão do assédio, principalmente num mundo como o que nós vivemos. A partir daqui eu conto meu tempo. Eu nem comecei a falar, a Ana Paula já olhou o relógio. Vejam o rigor. Eu queria fazer o seguinte, esclarecer aos senhores. Eu tenho aqui umas palavras soltas, que não é que eu gosto de palavra cruzada, não é nada disso. Para ver como coisas que num primeiro momento são tão diferentes, elas têm uma ligação muito profunda entre elas. Depois, uns 2, 3 slides depois, eu quero mostrar como o que eu vou dizer com relação a essas palavras não é fruto da minha imaginação. Há pensadores que confirmam as ligações que eu pretendo fazer. Depois, numa rápida pincelada do que seja assédio moral em nível geral, porque a gente não pode partir para o 10º andar do prédio sem fazer estrutura, e uns rápidos comentários, finalmente, acerca do assédio moral com relação ao futebolista. Então, meus amigos, o que essas palavras que num primeiro momento podem parecer jogadas numa lâmina, né, num slide, tem? Que ligação que nós podemos fazer entre elas, tá, e o assédio moral? Que quebra-cabeças que isso pode representar? Embora, num primeiro momento, isso possa sugerir uma falta de conexão total, eu gostaria de dizer para os senhores que aqui eu vejo a essência do que pode provocar o assédio moral nos dias que correm. Vejam, por que eu falo direito do penal e direito do trabalho aqui? Os senhores já perceberam, um pequeno parênteses, né? Sempre que a gente fala, é inevitável a gente mostrar a nossa visão do mundo acerca do que nós vamos falar, né? E eu acho que quem tem a oportunidade de usar de um microfone, tem que aproveitar e dar a sua posição e submetê-la ao crivo, abalizado de uma plateia tão seleta como que aqui se encontra. Direito penal e direito do trabalho, na minha opinião, são dois ramos do direito, que não excluem outros, mas esse de maneira acentuada, que estão sobre o signo do medo. Nós vivemos numa sociedade, tá, em que se procura obter uma série de resultados impingindo medo nas pessoas. Não quero aqui ter a ousadia de invadir a área penal, porque não é a minha, tá? Em nenhum aspecto, nem que eu cometa crime, nem que eu conheça o direito penal. Mas todos sabemos, e a escola crítica do direito penal, muito atuante lá no Rio de Janeiro, que o direito penal não pode abarcar a situação de todo mundo. Se todo mundo que cometesse algum delito fosse para a cadeia, diz que dificilmente alguém escaparia, né? Então, o direito penal, a política a respeito do direito penal, escolhe algumas situações e alguma parcela da sociedade onde ela irá incidir com maior rigor. Aonde incide o direito penal com maior rigor no nosso país? Não só, nos outros também, tá? Eu vejo coisas em países de primeiro mundo que a gente fala, não pode ser, mas é. Mas a questão aqui é agora entre nós, tá? O direito penal é voltado a controlar a parcela mais vulnerável da sociedade. O direito penal se volta para os pobres. E se volta para os pobres, tá, por medo do medo. Hoje nós vivemos uma situação de medo do e no direito penal. Doutora Ana Paula, há um livro curioso sobre a história, alguns aspectos do medo, de um autor americano, não me lembro o nome dele agora, mas que ele fala assim, ele até chama atenção, a televisão, às vezes acontecem crimes bárbaros, todo mundo sabe que acontece crime bárbaro, mas
não são tantos assim como a televisão mostra. Tá? E por quê? Aí vem todos os canais, principalmente aqueles especializados em a gente vira o canal e enxuga a mão, porque vai lavar a mão por causa do sangue, né? Que sai quando põe no canal. Né? Eles ficam a exaustão repetindo aquilo, para assustar mais ainda a população e aí abrir o flanco para uma legislação penal mais rigorosa ainda. Só que a aplicação da parte rigorosa é para os pobres. Então, os pobres vivem com medo do direito penal. Aí vai falar, e qual é o efeito disso no direito do trabalho? No direito do trabalho, o empregado vive com medo. Os italianos dizem paura de perder o emprego. O medo de perder o emprego sempre existiu, mas hoje é uma coisa tenebrosa. Porque a pessoa sabe que se ela perder o emprego, para arrumar outro, e se ela tiver uma certa idade ainda, não digo, como falariam os antigos, entrada em anos, né? Não digo isso, mas se ela tiver uma média idade, perder o emprego, vai arrumar outro. Então isso provoca um medo, e esse medo facilita, para quem quer abusar da situação, não digo que são todos, mas facilita o assédio moral, facilita o abuso em cima do empregado, porque o empregado vai acontecer o que com ele? Vai se resignar, outra palavra, resignação. Ele vai se resignar com tudo, ele vai, acima de tudo, agradecer porque ele tem um emprego. À medida que ele agradece porque ele tem um emprego, ele vai aceitar tudo que façam com ele. Esse rigor é fruto da globalização, que a gente sabe que a globalização está cada vez mais extinguindo os empregos e se voltando pela falta de empregos, aumentam as possibilidades de atuações ilícitas das pessoas, e aí a ligação com o direito penal, né? Então é fruto da globalização, e entre nós tem a agravante que nós somos um país de colonizados, nós não fomos colonizadores, nós fomos colonizados, e todos nós sabemos o que foi feito no período da colonização com o povo brasileiro. Os nativos daqui, né, e os escravos que trouxeram. E aí eu me lembro de um quadro que existia, não era da época da doutora Ana Paula e da maioria dos senhores, tinha um programa na televisão que tinha um quadro do brasileiro bonzinho. Né? Era uma loira, aliás, um loiraço, artista. Né? Eu era pequenininho, meu pai que falava que ela era bonitona. Né? E aí ela falava, o cara lá ficava alisando e tal, não sei o quê. Ela, o brasileiro é tão bonzinho e tal, bababá, criando uma mentalidade que nós somos bonzinhos. O brasileiro não é bonzinho, meus amigos. Não é. O brasileiro é um homem como qualquer outro que a gente encontra em qualquer lugar. Não é mais bonzinho que ninguém. Aí vai depender do caráter de cada um. E o caráter de cada um se mostra nas situações em que a pessoa tem poder sobre uma outra. Aí é que nós vamos analisar a situação. Então, aqui está a essência, sob a minha ótica, do que pode provocar o assédio moral. Para que não se diga que eu estou viajando na maionese, né, expressão que se usava até há bem pouco tempo atrás, tá? Eu tenho 3 frases de pensadores, 3 ou 4, que vão mostrar isso. Essa professora, a autora Isabel Allende, que todo mundo a tem na conta de chilena, mas ela era peruana, ela é peruana, ela, pela voz pela boca de uma dos seus personagens, ela fala: Carlé sustentava a teoria de que os seres humanos se dividem em martelos e bigornas, um nascendo para golpear e outros para serem golpeados. Essa é a realidade. Quando eu falo realidade, eu não falo a realidade de 100% das pessoas, eu falo pelo menos uma realidade em potencial, que pode se realizar num sem número de casos, e num contrato de trabalho muito mais. O maior autor português, Alexandre Herculano, no livro O Bobo, não sei se o livro tem alguma sugestão aqui, né? Ele, também pela voz de um personagem, ele diz assim: juraria, contudo, que Beelzebub, ele podia falar o diabo, o demônio, o dêmon, ele preferiu Beelzebub, acho que ele considerou que a palavra é mais elegante. Juraria que Beelzebub lhe dizia ao ouvido: pensas bem, que hás de atinar com o caminho que buscas. Quem deixou de achar meios nesse mundo para satisfazer paixões más? Meus amigos, e na nossa vida como operador do direito, independente se a gente é advogado, procurador, juiz, a gente vê a verdade disso.
Quando o sujeito nasce para espírito de porco, quando o cara quer fazer mal para o outro, a mente do ser humano, ela é prodigiosa. Não há limites. Então vejam isso, o quanto uma mente dessas pode gerar com relação ao assédio moral. Há aqui um autor judeu, que no livro Amor e Trevas, o Amos Oz, que ele fala também uma coisa interessantíssima, mas parece que há no mundo um tipo de felicidade ao contrário, uma felicidade escura, que as pessoas sentem ao fazer mal umas às outras. E parece, olha que triste conclusão, e parece que se sentem muito bem assim. É o ser humano. Vejam, são autores de diferentes países, e nenhum que a gente possa dizer com raízes bem brasileiras, né? Embora esse Amorosos que acho que é alguma coisa. Esse livro mostra, esse texto, a questão que eu falei da resignação. A flexibilização e precarização nas relações de trabalho criaram uma nova subjetividade, que apaga a memória e a consciência de classe, onde o trabalhador assalariado substitui a consciência coletiva pelo agradecimento de estar inserido no mercado. Ou seja, o cara está tão agradecido de ter um emprego que ele vai aceitar tudo que fizerem com ele. Outro dia, já faz um tempinho, eu fui numa loja em Campinas, eu me atrasei e cheguei lá às 7 horas, estava quase fechando a loja. Aí eu pedi para o rapaz, chamava Rodrigo, né? Eu acredito que ele está vivo ainda. Eu falei, desculpa aí, Rodrigo, eu cheguei agora, não consegui vir antes e tal. A resposta dele para mim foi muito significativa. Ele falou assim, tá tudo bem, eu estou empregado, tá tudo beleza. Foi o que ele falou para mim. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade. Eu tenho emprego, então, o resto, que seja o resto. Aqui eu nem vou ler para não perder tempo, mas para quem quiser dar uma rápida passada de olhos, é mostrar que eu falei as consequências da gente ser um país que foi colonizado, o que se fazia aqui com os negros, os índios e tudo. O grande sociólogo brasileiro, Darcy Ribeiro, ele falava que a gente era uma máquina, o Brasil é uma máquina de gastar gente, um moinho de gastar gente, que ele falava. Tá? Primeiro os índios, depois os escravos e hoje os trabalhadores. Tá? Aqui também, esse Rodolfo Pamplona é um juiz na Bahia, muito conhecido, que ele fala que o Brasil ainda tem um ranço, as elites brasileiras, um ranço escravocrata. A doutora Ana Paula, que soube condensar tudo que eu vou falar em tanto tempo, em poucas palavras, tá? Ela já disse que a assédio moral não é uma coisa recente, não é algo do nosso tempo, né? Não é uma coisa típica da pós-modernidade. O assédio moral é tão antigo quanto o trabalho, ou tão antigo quanto a sociedade, né? Ou tão antigo, acho que quanto a história bíblica de Adão e Eva, né? Porque a Eva assediou Adão. Foi ela que mandou ele experimentar lá, como é que chama? A maçã. Né? E aí dele se experimentar. Se ele experimentou, o que aconteceu? Fruto do assédio. Né? Agora, o assédio foi estudado primeiro por outras ciências, a medicina, a psicologia, a sociologia e tal. E aí cada ciência tem sua maneira de ver. Isso acabou retardando alguma uniformidade sobre o assédio e retardou também que a questão do assédio moral viesse para o direito. Né? Aqui eu tenho uma correspondência, isso está num livro de um psicólogo, não de um jurista, um psicólogo espanhol, que ele mandou essa missiva para os parlamentares da Espanha. Vejam, da Espanha. Essas coisas acontecem em todos os lugares. Aqui é muito interessante, se as pessoas quiserem dar uma olhada, que ele fala, mobbing, psicoterror trabalhista, alguns falam bullying, mas cada um tem as suas especialidades, tudo aí quer dizer o assédio moral, mas às vezes realçando certos aspectos, né? E por isso a diferença de denominação. Ele diz que a pior ameaça individual sobrevinda na era pós-industrial aos trabalhadores. Vejam a gravidade do que é o assédio moral. Como é uma coisa que a gente tem que batalhar contra. E os operadores do direito, aliás, que nem falou o secretário, né, que todos os lugares precisam do direito, tá? E nós, do direito, os operadores do direito, temos que dar a nossa contribuição para que a dignidade da pessoa humana não seja ultrajada em nenhum momento. E com relação ao assédio moral, isso é muito sério. Esse Heinz Lehmann,
eu tenho dúvida se ele é sueco ou alemão, agora eu não me lembro, tá? Ele foi um dos primeiros que estudou isso, do assédio, e ele fala que nas sociedades do nosso mundo ocidental, altamente industrializado, vejam bem, o local de trabalho constitui o último campo de batalha em que uma pessoa pode matar outra, sem qualquer risco de chegar a ser processada diante de um tribunal. Vejam o que é isso. Bom, desses aspectos que foram realçados aqui, para que a gente fale de assédio moral, a gente tem que estar frente a uma conduta que seja grave e intensa. Eu estou falando meio rápido porque eu queria otimizar, palavra que os economistas gostam muito, né? Otimizar o tempo, então mas depois eu vou acalmar um pouco. Isso aqui é a parte geral. Então, para se falar em assédio moral, nós temos que ter uma conduta grave e intensa, que se repete e prolonga no tempo, que tem como objetivo causar dano ou abalar o psíquico, aí está a moral, mas ou moral daquele que é assediado. E alguns doutrinadores ainda exigem que o resultado danoso para o trabalhador, ao que outros contestam, entre os quais eu me filio, né, porque a gente não pode aguardar um resultado danoso para dizer que houve assédio moral, porque aí vai ficar na dependência da resistência da pessoa, né. Tem cara que você pode fazer o que quiser, o cara não está nem aí, né, um número bem menor de pessoas. Para você avaliar se há assédio ou não por conta, esperando o resultado, eu acho que não é correto. O assédio depende do que a pessoa faz, do que o assediador faz, e não exatamente o resultado na pessoa do assediado. Aqui eu apontei só algumas causas que podem provocar o assédio, né? Nós vivemos numa sociedade em que a gente quer uma padronização de condutas. As classes que dirigem a sociedade não apreciam pessoas que pensam diferente. É o momento do pensamento único. Você tem que pensar de um jeito só e de preferência não, né? O jeito é pensar como querem as classes dominantes. Os que pensam diferente, principalmente no âmbito de uma relação de emprego, podem ser assediados. Às vezes há empresas, e quando eu falo empresas, a gente pode acrescentar tudo aqui, pode acrescentar clubes também, que exigem certas regras que não são lá muito ortodoxas, né? Por exemplo, nós vamos num açougue, às vezes não há escrito no regimento do açougue, mas o dono do açougue fala, se puder, você vende 800 gramas e põe o dedinho lá na balança, né, para arredondar 1 quilo e tal, para o cara ganhar nessas coisinhas, né? Tá? E o vendedor, às vezes ele enaltece, apresenta uma série de qualidades que o produto que ele está vendendo está longe de possuí-las, tá? Mas ele tem que fazer isso, é isso que o empregador quer. Aqueles que não aceitam pôr o dedinho na balança, né, ou passar a ideia de qualidades que o produto não possui, tá? Eles podem ser assediados. Eles não interessam para o sistema daquele local, então eles são assediados, né? A inveja, ciúme, rivalidade, a tirânica competição que nós vivemos no mundo atual, tudo isso pode provocar assédio. Eu trabalho num lugar que eu vejo que o outro é uma pessoa mais extrovertida, mais simpática, a chefia gosta dela e tal, eu já vou começar a torpedear o cara, com licença, a assediar o sujeito para ver se ele não vai para frente. A competição, às vezes o próprio empregador estimula a competição entre os empregados para querer tirar vantagens com isso. O medo. Olha, eu andei estudando alguma coisa sobre o medo para ver, até por conta do assédio moral. O medo é uma força que eu acho que em certa medida ela rege ele rege os destinos da humanidade. O que o medo faz com que o que o medo impõe às pessoas, um modo de agir, é uma coisa fantástica, né? Bom, eu fiz essa pequena e ligeira apresentação para agora a gente ver se é possível falar em assédio moral com relação ao atleta profissional, tá? E se for possível, e nós já vamos ver por que essa pergunta, se pode falar, e por que se pode falar, e se for possível, em quais situações que isso pode ocorrer. Ou se a especificidade, essa palavra especificidade no desporto, tá, ela serve, é que nem aquele remédio que é uma panaceia para tudo, tá? Se usa a especificidade conforme o interesse de quem emprega a palavra. É uma coisa impressionante, né? Então a gente sabe se que ela existe, a especificidade.
A questão é saber até que ponto se pode trabalhar com ela. E a gente precisa ver se essa especificidade do desporto impede que se fale em assédio moral, ou se ao menos as suas sombras são reduzidas as hipóteses de assédio moral no desporto. Para isso, a gente precisa lembrar, é interessante lembrar alguns posicionamentos que eu pus aqui e que demonstram que há, sim, a possibilidade de assédio moral no desporto. Ronaldo Crespilho, ele tem um artigo em que ele diz assim, ó, o assédio moral é figura antiga no ordenamento jurídico de outros países e prática comum nas atividades desportivas brasileiras. Aí fala, bom, mas ele é uma voz isolada? Veremos. Aqui nós temos Martinho Neves Miranda, se não me engano ele é um procurador lá no Rio de Janeiro, não é isso, doutor Panhoca? Ele diz o seguinte, a inegável especificidade da prestação de serviços em tal ramo de atividade também constitui-se um fator a contribuir para que se mascarassem condutas lesivas aos direitos desses trabalhadores e que se cristalizam em práticas que, no mais das vezes, configuram genuínas hipóteses de assédio moral. Agora, o que é interessante, como eu falei da especificidade, é que muita gente defende que a especificidade do desporto inviabiliza a aplicação da CLT, por conta da especial relação que se dá entre o atleta e a entidade desportiva. Agora, essas pessoas, ou uma boa parcela delas, silenciam quanto às reais possibilidades que essa mesma especificidade pode provocar com relação ao assédio moral. Quer dizer, o negócio é falar, a CLT não se aplica. Né? A CLT não se aplica. A Lei Pelé, que é absolutamente incompleta, né? Ela tem as especificidades, mas não exclui a aplicação da CLT na minha ótica. Tá? Mas fala, não, a CLT está fora, não dá, não sei o que, não sei o que lá. Agora, que a especificidade provoca num atleta, né, pode provocar de assédio moral, as pessoas não abordam. Tá? É muito comum se dizer que o próprio ambiente desportivo, que é diferenciado, né, torna comum certas práticas que, se forem feitas em outros locais, tá, caracterizam sim assédio moral. Agora, no meio esportivo não é assédio, aí pode fazer. É muito comum a gente ouvir isso. Né? E eu pergunto aos senhores, será? Para a gente poder aquilatar isso, é importante que vejamos a questão da subordinação, o grau de subordinação que existe na relação atleta profissional e a entidade de prática desportiva. Se ele é mais intenso do que em outros lugares, ou ao contrário, se ele é mais brando. Né? Porque é intuitivo, não é preciso que se gaste muitas palavras para realçar o aspecto de que, quanto maior a subordinação, maior a possibilidade de assédio moral. Quanto mais o empregado está sujeito às diretrizes, às ordens, às imposições patronais, mais possível o assédio moral. Doutrinadores de elite, grandes doutrinadores, salientam que é muito intensa a subordinação nessa relação profissional entre o atleta e o clube, a entidade esportiva. Vejam, o clube chega mesmo a dispor, ele que estabelece as horas de repouso, a alimentação, a imagem, se o atleta pode falar nos meios de comunicação, ou se ele não pode falar, tá? E eu não disse aqui, mas poderia acrescentar, e o que ele pode falar, né? O empregador determina as horas de treino, e mais, né? Determina as concentrações, vê o peso que o jogador tem que estar. Eu estaria perdido numa dessas, não poderia ser atleta, né? Ele chega até a dar um ritmo à vida sexual do cara, do atleta, que fala, a véspera de partida não pode ter relação sexual. Pode ser que algum atleta se sinta até aliviado nisso, mas nós temos que olhar de um modo geral qual é a reação. E isso aí também
é para atleta não famoso, é lógico, né? Atleta famoso é uma outra realidade, né? E tudo isso, o empregador, que é a entidade de prática desportiva, ela estabelece em momentos em que o empregado, o atleta, não está à disposição do clube nem suas dependências. Meus amigos, isso para mim traduz uma baita de uma subordinação. Já que nós estamos no meio desportivo, é de tirar o fôlego para aqueles que não forem treinados para essa situação. É muita subordinação. Por isso que ainda uma nata de doutrinadores dizem que nessa relação há uma hipersubordinação. Outros preferem falar uma intensa subordinação, outros uma acentuada subordinação e outras expressões equivalentes, para mostrar o grau de subordinação que é muito maior numa relação de trabalho desportivo. Tá? Antes de falar isso, evidentemente, como eu falei, os grandes atletas não estão submetidos a isso, né? Ninguém vai dizer que o Neymar estaria numa situação dessa. Agora, alguém vai falar, bom, mas por que ele vai pegar o nome do Neymar, que já nem joga mais no Brasil? Se a gente pensar hoje, rápido, nome de 3 grandes atletas, que a gente acha que pode fazer o que bem entender, depois que o Neymar foi embora, quem seriam? Não tem mais. Não tem mais. Percebem? Eu vi numa palestra, a pessoa, se não me engano, foi o professor Álvaro Mello. Ele tirou os dados, você estava lá também. O Brasil tem assim, vamos arredondar, 18 mil, 16 mil, 18 mil atletas. Tá? Desses 18 mil atletas, 65 atletas recebem aqueles salários que a gente escuta falar por aí. O resto não. E desses 18 mil, o número que eu tinha era superior, mas eu estou me fiando no que eu vi mais recentemente. Eu ouvi que eram 22 mil atletas registrados, mas, de qualquer forma, 85% desses atletas recebem em torno, ou até, R$1.000. Essa é a realidade do futebol. É esse pessoal que precisa da justiça do trabalho. Eu estava escrevendo um artigo um tempinho atrás, um despretensioso artigo, fui fazer umas pesquisas e vi que um clube do interior aqui, não vou falar porque não tem ninguém do clube para se defender, mas ele tinha uma casa alugada para os atletas, para morarem os atletas. Essa casa cabiam 15 pessoas, tá? E estavam morando 40 pessoas. Era colchão para todo lado. E esses atletas tiveram que disputar uma partida pelo clube, numa certa ocasião, sem almoçar. Sem almoço. Aí não se aplica a CLT para eles? Quantos são os casos, meus amigos, que a gente vê de pessoas que não recebem salário? De atletas. O que vai fazer com eles? Eu já acho, com todas as vênias possíveis, né? E nós temos aqui o doutor Panhoca, que está sempre envolvido na legislação. Se um jogador, para mim, ficar um mês sem receber salário, para mim ele já pode estar desobrigado com o clube. A lei Pelé fala que até 3 meses para depois ele reclamar, e a partir do 2º mês ele não precisaria mais disputar a partida, não é isso? Ou treinar, não me lembro qual é a história. Mas por que o atleta tem que esperar isso? Um cara que ganha, vamos supor, um salário mínimo, ainda tem que esperar para poder ajuizar? Para mim, se bater entre os processos submetidos à minha apreciação, para mim um mês já está bom. Não tem que trabalhar mais. Por que o cara tem que esperar? O empregador não teria uma situação mais vantajosa, né? Se o cara ficar folgando, entre aspas, não quiser cumprir as obrigações dele por um mês, o cara já dançou. O jogador tem que esperar mais. Bom, mas para se justificar essa posição de CLT não cabe e tal, é curioso a gente ver que se criou no imaginário popular um modelo do que é um atleta profissional. E esse modelo apresenta o atleta profissional como uma pessoa irresponsável. Que o atleta tem que ser mantido de rédeas curtas, porque senão ele vai levar. E quando era pequeno era isso.
Eu devo confessar aos senhores que a minha aparência hoje pode não induzir a isso, mas eu fui convidado para fazer peneira em alguns clubes, né? E eu nem fui, porque meu pai é aquele portuguesão, né? Mas nunca que ele ia deixar eu seguir essa carreira. Aí me sobrou magistratura, né? Eu podia me dar bem como atleta, mas meu pai não ia deixar mesmo, e eu acabei não indo, porque a fama de jogador era terrível, terrível. Criou-se isso no imaginário popular, que ele, se você não mantê-lo em rédeas curtas, ele vai levar uma vida incompatível, vai abusar de uma série de coisas. E aí, vejam bem, desculpe, se ataca o senso profissional de uma pessoa que a gente não conhece. Parece que só porque é atleta e é humilde, porque com a casa a gente não acha toda hora, que a família já estava bem quando ele virou jogador, só porque é humilde, a gente pode dizer que o cara é irresponsável. É que nem motorista de caminhão, com a nova lei que saiu agora, que ele tem que ser submetido ao bafômetro lá da empresa e tal, aquela coisa toda. Quer dizer, se parte do pressuposto que o cara, só porque é motorista de caminhão, tá, é um cara chegado a consumir álcool. Há também um argumento interessantíssimo, né, que na relação atleta-clube, o atleta é a parte forte, o clube é a parte fraca. O professor Albino, que é um professor português, né, já falecido, Albino Mendes Batista, ele defendia muito isso. Está certo que ele falava mais em termos de rescisão e tal, mas é uma ideia que se generaliza, né? Que o atleta é o mais forte. Pode haver, e há mesmo casos que a gente pode contar nas mãos, de um atleta que tem mais poder de fogo do que o clube. Mas não é essa a realidade. Tá? E que nem fala o Jorge Sotomayor, um colega nosso, o fato do que o cara ganha não pode ser o critério para definir qual o direito que ele tem. Para a gente voltar ao caso do Neymar, se o Santos tivesse embaçado, quisesse embaçar a carreira do cara, por mais que ele ganhasse, ele ia ser prejudicado, né? Não quer, amarra o cara, não deixa jogar, cria problema jurídico, tal, bababá, tal, aquelas coisas todas, o cara vai ter dificuldades, né? Então, e não é verdade isso. A parte mais frágil na relação atleta-clube é, sob a minha ótica, e de maneira disparada, o atleta. O Firmino, que é um colega nosso, ele tem um artigo interessante em que ele observa, aspas, o sentido de dignidade do ser humano do atleta é muitas vezes relativizado em nome do sucesso da atividade esportiva. A gente, o clube da gente vale tudo. Então a dignidade dele, vamos ser maleável com a dignidade do cara, para ele, em nome do clube, né? Confesso aos senhores que eu, como torcedor do São Paulo Futebol Clube, o clube brasileiro com mais títulos conquistados no exterior, pode falar o que quiser, mas é o clube brasileiro com mais títulos conquistados no exterior, né? Eu cheguei a viajar em alguns lugares, perguntava quais os clubes que o cara conhecia, para ter uma ideia. E são 3, São Paulo, Flamengo e o Santos, né? Aqueles que torcem para o time da Marginal, fica lá em São Paulo, nem Marginal, nem tem número lá, né? E aí ficam falando e tal, não sei o que, mas não são conhecidos. Esse clube não é muito conhecido lá fora, não. Eu digo que é informação, no sentido jornalístico da expressão, né? Então, eu quero que o São Paulo aumente cada vez mais, que é uma coisa irresistível no São Paulo, a sua sala de troféus, mas não às custas dos jogadores. Não às custas dos jogadores. Esse preço eu acho muito alto. Eu quero que o São Paulo ganhe, mas cumprindo com as suas obrigações. E o São Paulo às vezes desliza com relação a alguns atletas, tá? Já deslizou no passado, não atualmente não. Pergunto aos senhores, esse clima que há no meio desportivo, né? A grande pressão, aquela corrida por resultados, a absurda competitividade, e sempre em níveis cada vez mais elevados. Pergunto aos senhores, sim? Pergunto aos senhores se isso pode servir de fundamento para justificar uma diferença de tratamento no ambiente desportivo em relação a outras atividades, tá? Eu acho que o clima da competitividade não pode, porque se é isso verdade, se essa busca por resultados, essa busca por competição é fundamental no desporto, como é que a gente vai justificar
que em certas situações, atletas melhor preparados, tá, não jogam, e jogam outros, que todo mundo sabe que tem menos recursos técnicos, tá, mas estão nos times, né? Alguns dizem porque eles possuem pessoas que defendam melhor seus interesses. Então, se isso acontece, não pode justificar o argumento de que a competitividade, a busca por resultados, a pressão daí decorrente, justificaria certas situações no desporto. Uma outra coisa, eu vou pular alguns slides, porque já foi advertido do meu tempo, esse clima de competição que a gente fala, ele permite que o atleta se harmoniza com a ideia de se afastar um atleta do grupo para ele treinar em separado? Aqui é a frase de um professor de Barcelona, que eu vou pular, mas que ele diz que todas as situações de assédio se aplicam ao desporto e muitas delas com relação à separação do atleta do grupo, tá? Como eu disse, muitas vezes há notícias de jogadores que são afastados do grupo por várias razões, né? Aqui eu tenho algumas razões, eu não vou ler por causa do tempo, né? Mas o que acontece, a gente determinar que um atleta treine em separado, por si só não é o problema, né? Porque às vezes o cara precisa melhorar, está com alguma deficiência técnica, está voltando de alguma contusão, uma operação e tal. O problema é qual a razão que a gente faz que leva a que se determine ao jogador que treine em separado, né? E às vezes essas questões traduzem uma forma de punição, né? Ou porque o atleta falou uma coisa que desagradou o dirigente, né? Ou porque querem que o atleta aceite alguma transferência, alguma coisa que ele não quer e tal, e o jeito é colocá-lo na geladeira. Todo mundo que acompanha o esporte sabe como isso acontece. E eu entendo que isso é um verdadeiro assédio moral ao jogador. Fazer o jogador treinar em separado, sem que haja um motivo de saúde ou físico para isso, é assédio moral, porque magoa o direito que o atleta tem ao dever de ocupação efetivo. O clube não é obrigado a deixá-lo participar das partidas, mas é obrigado a dar-lhe todas as condições para que ele esteja apurado tecnicamente em condições de disputar. Todos nós sabemos que o atleta, quando não disputa, ele está fora da visão do público, isso o desvaloriza, isso faz com que ele perca o seu apuro técnico, a sua melhor forma técnica, caia no esquecimento, isso traz uma série de prejuízos para ele, e esses prejuízos aumentam mais ainda se a gente considerar a curta duração do atleta, da profissão de atleta. Aqui tem uma frase do professor de todos nós, o João Leal Amado, que ele diz que o praticante é o principal intérprete de um espetáculo desportivo, que é alimentado pelo público. E o público, ele ama o que ele vê. E aí ele faz aquele ditado, né? Aquele provérbio, aliás, longe da vista, longe do coração, que ele diz que é inteiramente aplicável nesse caso aqui, e que ele pode ser facilmente convertido em longe da vista, baixa de cotação. O jogador que não joga está desvalorizado. Há outras coisas, estou acabando já aí, há outras coisas além dessa que eu dei para exemplificar, que se entendem toleráveis no meio desportivo, mas que eu acho que não são, porque magoam direitos fundamentais do atleta trabalhador, que é aquele ambiente carregado, aquele ambiente de desrespeito escandaloso para com o jogador, em que dirigente, treinador e outras pessoas falam as maiores abobrinhas, ofendem, magoam, não respeitam a dignidade do cara. Também é assédio você fazer o jogador participar de uma partida quando ele não tem condições de participar. É assédio também algum treinador que manda bater nos outros lá, o cara tem que entrar para bater, né? Quando o Kaká começou, o São Paulo disputou uma partida para ir para as finais do Campeonato Brasileiro, em que um jogador muito mais velho que ele bateu no Kaká o jogo inteiro. Alguém mandou aquele cara bater, não é possível, né? E o destino mostra como a vida é, né? Esse cara não deu nada, né? Não deu em nada, e o Kaká acabou sendo o que ele foi. Mas há técnicos que a gente sabe que mandam bater mesmo para assustar, que diz que o negócio de futebol é coisa de homem e tal, e vai bater naquele negócio. Para mim tudo isso faz parte da questão de assédio. Eu gostaria de lembrar também essa frase, que a maior das dores não é a dor muscular, e sim a dor da alma. O cara assediado, ele fica com uma dor na alma. Essa a gente não consegue enxergar, mas a gente vê os seus efeitos, né, e os seus danos, os danos que ele provocam à pessoa assediada, né?
E aí, aquela frase que eu falei antes, o professor espanhol, lá de Barcelona, ele tem essa passagem que é interessante. O direito do trabalho, no futuro, deve tirar a razão ao psicólogo e professor sueco. Ele fala sueco, mas eu vi em outro lugar que ele era alemão, por isso que eu fiquei na dúvida. Heinz Lehmann, que a dada altura sentenciou, ele repete a frase. Então, nós, tá, operadores do direito do trabalho, que temos que impedir essas questões de assédio. Última lâmina. Aqui é gozado que engoliu. Que eu estou dizendo que toda pessoa humana, apenas por ser pessoa humana, ela detém dignidade. Um atleta é uma pessoa humana. Logo, ao atleta é devida a mesma dignidade que toda pessoa tem. Muito obrigado. Viu como ele é ruim de tecnologia? Já está pedindo os universitários. Eu, rapidamente, até por conta do horário, eu queria agradecer as palavras, a palestra, os ensinamentos do meu querido amigo Francisco Giordani. Eu acho que é muito interessante. É um momento, realmente, o assédio moral na área desportiva, como atleta, é algo que deve ser refletido, deve ser repensado, porque, como eu disse e repito, o respeito, a dignidade da pessoa humana, eu acho que está acima de tudo, inclusive das paixões pelo esporte, das paixões pela religião, de qualquer tipo de paixão. Nós temos que nos respeitar acima de tudo. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a participação do Dr. Giordani, pelos brilhantes ensinamentos, e declaro encerrado esse primeiro painel. Muito obrigado.